Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu tô aqui gravando esse vídeo para falar um pouquinho mais sobre a energia para cada signo em 2021. Eu falei de uma maneira geral da energia do ano num áudio, num podcast que eu gravei, que eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser saber de uma maneira geral, mas que vai estar sim afetando a todos, né? Eu foco bastante no trabalho interno, quem conhece o meu trabalho sabe disso. E aqui eu vou focar numa mensagem para cada signo, trazendo a energia do tarô, mais especificamente do tarô Zen do Osho, que é uma versão do tarô tradicional que eu gosto bastante, porque ela direciona muito a energia com mensagens mais alinhadas com o que eu acredito, que é com o trabalho interno, com a relação de autoconhecimento e não apenas de adivinhação, que é sim a natureza do tarô tradicional. Eu vou aproveitar e também fazer algumas relações com os aspectos astrológicos que vão, de certa forma, estar afetando diretamente mais alguns signos do que outros. Então, eu recomendo que você assista tanto o vídeo para o seu Sol, porque vai pegar ali aspectos com ele, mas também para o seu ascendente. Então eu acho que os dois ali se complementam e você pode ter informações mais profundas a respeito do seu ano, juntando as duas informações e fazendo essa seleção de maneira sábia entre aquilo que faz sentido e ressoa para você e aquilo que não ressoa. Nesse caso é só você descartar. Não leve o que eu falar aqui ao pé da letra ou ache que isso é uma sentença. São apenas direcionamentos da energia que vai estar vigente mais forte para esses signos. É só uma tendência. E essa tendência ela é mais forte para quem está aqui na minha egrégora. Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque ele é para você e você está incluída sim nessas energias. Começando com o signo de Áries. Esse ano para Áries saiu essa carta aqui, Viagem, que para o tarô tradicional é o 8 de paus. Não tem energia mais ariana do que o arquétipo de paus. Paus é fogo no tarô, né? Então ele representa esse elemento que Áries conhece tão bem. Vai ser um ano de muita movimentação para os arianos, tá? Inclusive física. Se você está pensando em viajar, se você está planejando alguma coisa nesse sentido, pode ser um ano em que isso se realize. Se a gente pensar que vai ser um ano aquariano, né, com Júpiter e Saturno passando por esse signo, ele faz bom aspecto com Áries. Então é como se tivesse a força e o impulso que Áries precisa, né, que ele já tem na verdade, mas é um empurrãozinho extra para ir atrás daquilo que ele deseja. Outra visão dentro dessa energia aqui trazendo para Áries é a confiança. Confia no seu potencial, vai atrás do que você deseja. Não é um ano para ficar parado, e sim um ano para se colocar em movimento em direção àquilo que você deseja. É um ano de olhar para os seus projetos mais queridos, né? Aqueles que você deseja realizar de verdade. Priorize para que você não se perca na ansiedade, para que você não se perca na pressa, na impulsividade, que é uma tendência muito forte aí para os arianos. Taurinos, esse ano a cartinha que saiu para vocês foi a cura. Eu amo essa carta, ela é uma carta muito bonita e muito profunda, né, como dá para perceber. E aqui a gente tá falando de questões bem profundas e emocionais, tá? Vai ser um ano realmente de vocês olharem para as questões mais fortes aí, que pegam mais, principalmente em relação aos apegos. Sabe aquela velha mágoa, aquela velha ferida, aquela velha dor que alguém te fez lá nos anos de 1900 e alguma coisa, né? E claro, se você é mais novo, pode colocar uma data mais recente, mas é para dizer que muitas vezes a gente guarda tanta coisa que já não faz mais sentido pra gente, e isso tá atrasando a sua vida. Deixa a cura vir esse ano para você, deixa ela acontecer com leveza, com naturalidade. Se você permitir que as coisas fluam, que a vida aconteça naturalmente, sem tentar resistir a ela, quanto mais você segurar, quanto mais você se apegar, mais desafiador vai ser.
Então confia nesse movimento que vai te levar e vai te conduzir aonde você precisa estar nesse ano de 2021. O foco deve ser a cura. Então processos terapêuticos que surjam, que te ajudem e te auxiliem de alguma forma podem ser muito poderosos para você. Invista em autoconhecimento, invista em terapia se você puder. Busque essa cura, busque a leveza da sua alma que já está disponível para você agora. No tarô tradicional, essa cartinha ela é equivalente ao Rei de Copas, então é realmente essa natureza de estabilizar as emoções, de você se sentar firme no seu trono, que é a sua própria vida, que é o seu próprio corpo, e se sentir muito bem ancorado e firme dentro dele, né? Sentindo-se bem na sua própria presença. Faz essa conexão com o seu corpo esse ano também e percebe a relação entre as suas emoções e o seu corpo físico, a sua saúde. Percebe aí talvez questões psicossomáticas que podem surgir também. Toma cuidado com isso. Então, fica atento nesse sentido e observa tudo que for surgindo para que você possa se curar de verdade. Geminianos, esse ano a cartinha que saiu para vocês foi essa, Projeções, que representa no tarô tradicional o 7 de copas. Aqui a gente está falando então de uma natureza emocional que vai estar mais forte aí para você esse ano, para você ficar atento àquilo que você vem projetando nas suas relações. Gêmeos tem muito essa questão forte com o outro nos relacionamentos e observa que as suas relações esse ano vão ser de grande aprendizado para você. As pessoas que surgirem na sua vida com certeza serão mestres disfarçados para mostrar aquilo que você não consegue enxergar em você mesmo. Se você observar as situações e as questões sob esse ângulo, com certeza você vai ter um ano muito positivo e de muito crescimento interno, que com certeza vai refletir aí algumas questões externas na sua vida. No tarô tradicional, essa carta ela fala de escolhas, ela fala de muitas opções. Então pode ser um ano em que você se perca aí em muitas demandas, em muitas coisas acontecendo e que talvez seja importante você priorizar. Quanto mais clareza você tem de quem você é, né? E aí as projeções elas vêm para mostrar para você esse espelho, mais fácil fica você entender o que é importante de verdade e o que vale a pena priorizar na sua vida. Então são dois trabalhos aí que parecem muito distintos, mas que eles vão estar te levando para o mesmo caminho, que é o caminho de autodescobrimento. Vai ser um ano para você buscar ao máximo sair da dualidade, né, dessa projeção externa. Gêmeos é um signo muito extrovertido e voltar-se mais para dentro de si mesmo, olhando e priorizando as suas emoções, tentando entender o que elas querem dizer para você. Então pode ser um ano que tenha assim questões surgindo nesse sentido. Uma coisa importante aqui para os geminianos é que esse ano o eixo dos eclipses vai estar pegando diretamente vocês, então pode ter a ver com isso também. A questão das relações vai estar muito forte e uma movimentação maior que acontece porque vai de certa forma afetar todas as áreas da sua vida. Claro que depende de cada um, depende de onde a pessoa está focando nesse momento, que fase da vida está vivendo, né? Aqui eu estou falando com todos os geminianos, mas observa na sua vida, né? Onde que ela está pedindo mais foco, mais consciência, mais atenção, e lembra de cuidar do seu emocional, que vai estar bem ativado esse ano. Canceriano, a cartinha que saiu para você nesse ano de 2021 foi essa daqui, Consciência. E essa cartinha no tarô tradicional, ela é a carta do carro. Então pode indicar sim um ano de muita movimentação, um ano de coisas acontecendo. A gente sabe que você acabou de passar aí por 2 anos bastante intensos, né, onde os eclipses estavam acontecendo no seu signo aí e afetando a sua vida de diversas formas. Eu acredito que é um momento muito interessante para você fazer uma revisão de quem você se tornou depois desses 2 anos, né? O que mudou na sua vida, principalmente dentro de
você de 2018 para cá, porque isso vai mostrar muito esse trabalho interno que você fez. E agora, se você adquiriu essa nova consciência sobre si mesmo, e é isso que essa carta fala, né, dessa natureza interna, dessa consciência que vibra aí dentro, que ressurge para te indicar o caminho mais favorável para você nesse momento, né? Se você fez todo esse processo, com certeza 2021 vai ser um ano de muito sucesso e muitas realizações para você. Se conecta com essa energia, se conecta com esse crescimento, pensa que o pior já passou, né? Eu não acredito muito no pior, eu acredito que tudo é um aprendizado, mas tenta focar no que você quer viver daqui para frente, tomando a rédea da sua vida nas suas mãos. Eu acho que é um momento de você perceber que a vida é aquilo que você deseja que ela seja. E quanto menos você esperar do outro, né, uma questão muito canceriana, ficar esperando do outro, querendo que o outro valorize, respeite, né, note, ame, dê carinho, atenção, né? Essa questão da carência aí um pouco que pega para os cancerianos. Quanto mais você perceber que você é a fonte de tudo isso e você é a melhor fonte que existe para se dar tudo isso, mais as pessoas ao seu redor vão refletir o que você mais queria e mais projetava nelas, né? Eu acho que esse é o grande aprendizado aqui. Pode ser um ano de muitas movimentações, de coisas novas chegando, as coisas acontecem, mas lembre que elas sempre acontecem apenas se você permitir. Se você ficar olhando para o passado, se você ficar pegado a alguma velha questão, talvez o novo não consiga bater na sua porta e consiga entrar na sua vida. Então é um ano para você despertar uma nova consciência sobre a sua vida e criar uma nova realidade que está disponível para você. Leonino, a cartinha que saiu para você no ano de 2021 foi essa daqui, a mente. E essa é uma carta um pouco desafiadora, né? Eu sei, dá pra ver aí só pela imagem que ela é um pouco incômoda, né? Porque ela fala justamente desses processos mentais que a gente fica apegado. Aqui tá pedindo para você tomar cuidado esse ano com a sua mente e aquilo que ela te diz, para você aprender, para você treinar cada vez mais a conexão com o seu coração. Leão fala muito dessa energia do coração, né? São pessoas de coração muito grande, muito generoso, e eu tenho certeza que esse coração, quanto mais você se conectar com ele, com a sua verdadeira essência, menos você vai sucumbir às ideias da mente, porque ela pode estar bastante agitada esse ano, ela pode estar levando você a erros, a questões que não fazem sentido, a preocupações excessivas, ansiedade. Cuidado com essa mente. Se a gente pensar nos aspectos, né, os planetas que estão lá em Aquário, eles vão estar fazendo oposição, né, com o seu Sol aí, por isso que vai ter uma questão muito forte nesse sentido, ativando em você algumas questões talvez que não façam sentido mais você manter. Observa a sua mente e aprenda a lidar com ela sem se identificar tanto. Entende que você não é a sua mente, você vai além disso e se conecta muito aí com a sua intuição, porque é ela que vai ajudar você a ser conduzido para outras ideias sobre a vida. Caso contrário, você pode acreditar em tudo que a sua mente diz e entrar em processos bem desafiadores aí internos, que claro, podem acabar atraindo questões aí externas também. Eu recomendo muito a meditação para você esse ano, é algo que pode te ajudar muito. Fica atento, principalmente em fevereiro, que a gente vai ter um aspecto muito forte em Aquário, vários planetas passando ali, fazendo oposição, né, com seu Sol aí. Então pode ser um mês mais intenso para você, pode ser um mês que pegue bastante. No tarô tradicional, essa cartinha, ela faz relação com o valete de espadas. E aqui a gente tá falando, né, continua falando desse elemento ar, que é espadas, e o valete, ele fala muito dessa questão da mente agitada e também de processos que acabam se desenrolando a partir daí. Então, uma dica que eu dou para você esse ano é: não acredite em tudo que dizem para você e não acredite se falarem algo por trás de você, não acredite no que a sua mente te diz também sobre os outros. Fique mais atento à sua mente e àquilo que dizem para você.
Virginiano, esse ano a cartinha que saiu para você foi desaceleração. Essa carta, ela é bem clara, né? Ela é bem óbvia, bem nítida, né? Como se fosse um outdoor pra gente dizendo desacelera, diminui o ritmo. É um ano para você focar em passos lentos e consistentes que vão te levar para um lugar que talvez você não chegue ainda esse ano. Então vai ser um ano de desenvolvimento. Eu acredito que ano que vem, com Júpiter em Peixes, pode ser que tenha aí mais movimentação direta para você, e esse ano seja um ano muito de você aparar algumas arestas, de você ver o que faz sentido ou não, mas cuida dessa autocobrança e dessa necessidade natural que você tem de achar que você tem que estar sempre produzindo, sempre fazendo, sempre sentindo-se útil quando você faz. Você tem que perceber que a sua natureza é servir e tá tudo bem, isso é a sua essência. Mas você precisa aprender também a valorizar o seu estado de ser. Então, apenas pelo simples fato de você ser você, de você estar vivo, de você estar vivendo essa experiência, isso já é muito válido, isso já é muita coisa. Então, tenta equilibrar esse ano momentos de trabalho e momentos de pausa, de descanso, de reconexão com a sua verdadeira natureza, né, de terra. Justamente se conectar mais com a terra pode ajudar, estar mais perto da natureza também vai ser um movimento muito importante para você, que vai ajudar você a se recarregar e a se reconectar com o que realmente faz diferença na sua vida, tá? Ano que vem eu acho que vai ser um ano de mais movimentações, mas esse ano tenta cuidar mais de você, tenta cuidar mais do seu corpo, da sua saúde e não ficar achando que a vida ela tem que ser sempre da mesma forma, sempre voltada para realizações externas. Talvez esse não seja o foco do seu ano e tá tudo bem. O que não significa que não é que você não vai realizar nada, mas significa que quanto mais com calma você pôr, quanto mais dosada for a sua rotina, né, mais frutos ela vai trazer para você lá na frente. No tarô tradicional, essa cartinha ela faz relação com o Cavaleiro de Ouros e aqui sim a gente pode falar de movimentação, mas como a gente já viu com a carta da tartaruga aí, né, da desaceleração, esse movimento ele tem que ser lento e focado e não de qualquer forma impulsivo ou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Foco e persistência, algo que você tem, né? Organizar, se disciplinar, mas sem se cobrar. Isso é o mais importante esse ano. Libriano, para você esse ano, a cartinha que saiu foi sofrimento. Essa carta, ela equivale no tarot tradicional ao 9 de espadas. Então pode ser que esse ano você viva um processo aí de fechamento de ciclo, de questões que já não fazem mais sentido na sua vida e que dependendo do seu nível de apego a essas questões, se você não entender que o universo ele tira da sua vida aquilo que já não serve mais para sua experiência, para o seu aprendizado, né, para aquilo que vai acrescentar algo para você, se você não entender que quando ele tira algo, com certeza ele vai trazer algo melhor, quando um ciclo se fecha é porque um outro vai se abrir, né? Uma porta se fecha e a gente tem outras portas se abrindo para a gente escolher, inclusive, onde a gente quer entrar para viver uma outra experiência. Se você não entender nada disso, você vai acabar caindo no sofrimento, né? Apegado ou apegada aí a um determinado sofrimento. Então, não fique assustado com essa carta, porque ela não significa, olha, esse ano você vai sofrer. Eu não vejo dessa forma, mas ela significa um alerta. Cuidado com o que você vem se apegando, principalmente no nível mental. A que ideias você fica preso, né? Que pensamentos você mantém na maior parte do tempo? Porque se você fica o tempo todo pensando em algo, né? De maneira preocupada, ansiosa ou achando que as coisas não vão dar certo, se o seu pensamento tende a ser mais pessimista do que otimista, né? Se você não consegue ver a metade do copo cheia e fica focando só na metade que está vazia, pode ser sim que seja um ano bem desafiador nesse sentido.
mas é um processo mental. Eu não acredito que necessariamente vão acontecer coisas externas. É só um aviso, saia dessa mente pessimista que fica o tempo todo achando que as coisas vão dar errado. Esse é um dos alertas aqui, né? O 9 de espadas, ele fala justamente dessa situação em que a pessoa não vê a saída, a pessoa está tão apegada ao sofrimento que ela não percebe as infinitas possibilidades que o universo entrega para ela o tempo todo. Aqui a gente está falando de milissegundos, a gente está falando de situações e portas e possibilidades que se abrem para a gente o tempo todo. Quando a gente está com uma mente mais clara, mais aberta, ou minimamente focada em algo positivo, numa faísca que exista ali dentro dessa mente que está pegada ao sofrimento, em um segundo algo melhor pode entrar ali e a gente ter uma ideia, a gente ter um pensamento, uma fagulhinha entrar e mudar tudo. Então esse ano tenta mudar esse padrão mental, tenta pensar coisas mais positivas, tenta perceber que o sofrimento ele é algo opcional na nossa vida, né? Ele é algo que realmente a gente pode mudar o foco, a gente pode pensar de outra forma, a gente pode mudar o padrão e atrair coisas maravilhosas na nossa vida. Então, se você sair desse padrão e não sucumbir a essa mente que talvez fique ali focada em algumas questões que aconteçam, eu tenho certeza que você vai ter um ano maravilhoso. Escorpiano, esse ano a cartinha que saiu para você foi Inocência, que no tarô tradicional representa a carta do Sol. Então olha que energia positiva que a gente vai ter esse ano aí para incentivar a gente a criar coisas novas e lindas na nossa vida, mas sempre mantendo a inocência, ou seja, aproveitando cada momento como se fosse uma criança que está descobrindo o mundo. Quanto mais você tiver esse olhar, quanto mais você se conectar com essa natureza interna sua, né, com a sua criança interior aí, mais viva vai ser a sua vida esse ano. Então foca no que é bom, foca no que você pode viver de positivo, nos encontros que vêm para somar e acrescentar cada vez mais na sua vida. É um ano de muita luz, de muito brilho. Usa essa luz para iluminar suas sombras, para trabalhar questões, sabendo que tudo sempre vai se resolver da melhor forma. Então foca nas coisas boas e nas boas experiências que você pode viver. A gente tá com Urano em Touro, né, cutucando aí os escorpianos para desapegar, para soltar de algumas questões. Essa cartinha, ela mostra que você tem toda a possibilidade de fazer isso com muita leveza, com muita facilidade. Muda o foco, que tem um ano incrível esperando por você. Um único cuidado aqui com essa carta, né, principalmente do Sol no tarô tradicional, é com o ego, né, com o olhar apenas para si, com ficar muito focado na própria existência e nas próprias questões e esquecer o mundo ao redor, tá? Então, cuidado para essa energia toda não queimar também as pessoas que estão ao seu redor ou achar que elas têm que fazer todas as suas vontades. Então, tenta também trabalhar a humildade, né? Trabalhar a conexão com as pessoas, trabalhar essa energia de boa convivência, né? Tenta perceber que às vezes quando eu mostro a minha vulnerabilidade, quando eu mostro de certa forma aquilo que eu considero fraqueza, eu me abro para o outro e eu mostro para o outro que eu sou tão humana quanto ele, e isso faz com que ele se conecte comigo de uma maneira muito mais profunda do que eu me colocar do alto da minha perfeição, né, que no fundo eu tô só escondendo ali, mostrando um lado, né, e querer exigir das pessoas que façam o mesmo, né, exigir das pessoas que olhem apenas para mim dessa forma. Ninguém é perfeito o tempo todo. Eu acredito que nós somos perfeitos como somos, né? Assim como somos humanos, porque ser humano é ser assim, né? A dualidade, ela tá o tempo todo agindo. Então foca nessa questão também, que eu tenho certeza que vai ser um ano de muitos aprendizados e muito crescimento para você. A carta do Sol, ela é um grande sim para a vida, então aproveite, porque esse ano tem uma dose extra de vida aí para você viver. Sagitariano, esse ano a cartinha que saiu para você foi essa daqui,
a voz interior. Eu amo essa cartinha, ela é realmente muito linda, né? Não só visualmente, mas pela mensagem que ela traz, que também é bem clara, né? No tarot tradicional, a gente está falando aqui da carta da sacerdotisa, e esse ano, com os eclipses acontecendo aí, né, em cima do seu sol, principalmente para quem tem sol em Sagitário, a gente tá com essa questão dos estudos muito forte, né? Então é um ano para a gente focar em autoconhecimento, focar em estudar coisas novas, ativar a sua curiosidade sobre a vida, sobre um novo assunto, sobre um novo hobby. Foca nisso e eu tenho certeza que você vai ter um ano incrível, não só com novos conhecimentos externos, mas também com um novo conhecimento sobre si mesmo, com uma nova visão e uma nova abordagem sobre a vida. Vai ser um ano muito positivo e muito favorável para você se conectar mais com a sua intuição e deixar que ela seja seu maior guia durante toda a sua jornada, não só esse ano, mas por toda a vida, como se fosse uma reconexão que está acontecendo, que vai mostrar os novos caminhos a seguir. A gente sempre pode mudar. Se eu quiser aos 90 anos mudar de vida, eu posso, eu consigo. É a nossa mente, a nossa forma de ver a vida que vai limitando a nossa realidade, porque a gente não vê outra forma de viver. Então você, sagitariano, que já tem essa natureza exploradora, né, que já tem essa coragem e audácia, né, para viver coisas novas, esse ano é um grande convite para você viver isso, principalmente de uma maneira internalizada. Pode ser sim questões externas, você pode mudar de lugar, digamos assim, se isso te satisfaz, né? Se isso fizer sentido para você, mas principalmente se joga nessa jornada interna, porque é ela que está chamando você para desbravar esse mundo de dentro aí nesse ano de 2021. Capricorniano, a cartinha que saiu para você esse ano foi essa daqui, Existência. E essa cartinha no tarot tradicional, ela é a carta do mago. Então, depois de ter passado aí por 2 anos bem intensos, né, com os eclipses acontecendo no eixo de Câncer e Capricórnio, com todos esses planetas da grande conjunção em Capricórnio, pegando você diretamente, eu tenho certeza que você sentiu na pele, né, essa questão aí de alguma forma na sua vida, interna ou externamente, ou ambas as formas, né? E agora é como se fosse um grande recomeço para você. É como se o universo estivesse te entregando as melhores ferramentas para você fazer o que você faz de melhor, colocá-las em movimento e criar algo novo e satisfatório na sua vida, que vai com certeza impactar outras pessoas, porque o capricorniano, ele não constrói só para si, por mais que alguns tenham sim essa natureza, dependendo, claro, do nível de consciência, né, uma natureza mais egocentrada, mesmo assim, ele acha que ele está fazendo só para ele, mas indiretamente ele acaba atingindo muitas pessoas, porque o crescimento, quando ele vem de dentro, ele acaba reverberando em todos ao nosso redor, em toda a energia que nos rodeia, porque é ressonância, é como se o nosso campo se expandisse. Então, que você aproveite esse ano para criar um novo projeto, para colocar algo novo em andamento. É um ano que traz um convite à renovação, ao renascimento, para você escolher aí o que faz mais sentido para você e colocar toda a sua energia nisso, porque a tendência é que haja muito crescimento para você esse ano. Claro que você precisa fazer a sua parte, então as ferramentas estão sendo entregues, mas você que vai ter que fazer todo o trabalho. E isso para um capricorniano significa tarefa feita, porque é justamente a natureza de realizador nato que ele tem, que vai ser colocado em movimento esse ano de uma maneira muito mais leve e muito mais tranquila do que vinha sendo até aqui. Então aproveite essas novas energias, crie um novo projeto, tenha algo novo em mente, capricorniano, porque eu tenho certeza que em 2021 você vai se realizar muito e muitas coisas novas podem surgir na sua vida. Aquariano, para você nesse ano de 2021, a cartinha que saiu foi o compartilhar, que no tarot tradicional representa a rainha de paus.
Aqui a gente está falando de um movimento muito grande, de um convite a você criar coisas novas na sua vida que com certeza vão ser compartilhadas com o mundo. A gente tá com uma energia bem forte aí em Aquário esse ano e com certeza todos os aquarianos vão sentir. E eu acho que a melhor forma de lidar com tudo isso é criando algo para o mundo, é criando algo que vai, de certa forma, reverberar a todos ao seu redor, que é um pouco da natureza aquariana, né? Então, quanto mais você focar nisso, mais crescimento e mais expansão vai acontecer na sua vida esse ano. A energia da abundância é a energia da fluência, ela é a energia que flui na nossa vida. Então, para se conectar verdadeiramente com ela, a gente precisa fazê-la fluir, a gente precisa espalhá-la com todos ao nosso redor, a gente precisa compartilhar. Quando eu compartilho, eu multiplico. Eu acho que a gente tem muitos exemplos disso, né? O quanto a gente vê um rio fluindo e ele nunca se seca. Ele só vai ter questões aí que se o homem interferir, mas na natureza original do rio, dificilmente ele vai ter essa pausa da fluência, porque o fluxo ele é contínuo, ele é eterno. Então que você se conecte esse ano com aquilo que você quer fazer crescer e que você saiba que se você compartilhar com os outros, pode ser a sua energia, pode ser a sua mensagem, não precisa ser necessariamente algo físico, não significa necessariamente ser algo material, mas se você se dispuser a compartilhar as coisas mais valiosas que você tem dentro de você, a sua alegria, a sua compaixão, a sua atenção, a sua energia em geral, como você queira direcioná-la, pode ter certeza que você vai colher muitos inúmeros resultados. Esse pode ser um ano de grande crescimento e grande expansão na sua vida. Então aproveite essa onda e faça ela crescer e te levar até um lugar de destaque onde você merece estar. Esse é o seu ano aquariano, com Júpiter em Aquário. Eu tenho certeza que você tem grandes chances de expansão e de crescimento. Então, aproveite e tenha um ano incrível. E por fim, para os piscianos aí, a cartinha que saiu para 2021 foi Nova Visão. Essa cartinha no tarô tradicional, ela representa a carta do enforcado. E aqui a gente pode ter muito clara essa mensagem para os piscianos esse ano, que é o convite a ver a vida de uma nova forma, sob um novo ângulo e uma nova perspectiva. Se a gente olhar para o pendurado, ele está literalmente de cabeça para baixo. Então pode ser que esse ano a nossa vida vire um pouquinho de cabeça para baixo também, para que a gente perceba que esse é o lado certo, que esse é o ângulo certo que a gente tem que ver as coisas. Ou talvez quando as coisas virarem de cabeça para baixo, a gente perceba que sob esse novo ângulo, a gente vê as coisas de uma maneira mais clara e coisas que a gente não percebia antes podem ganhar um novo destaque, podem fazer mais sentido, gerar mais clareza na nossa vida. De qualquer forma, é um ano que está convidando os piscianos, né, para uma reflexão, está convidando os piscianos para um certo distanciamento das coisas, para que ele possa perceber de uma nova forma. Em geral, os piscianos têm uma tendência a se iludir, têm uma tendência a criar questões que não existem. Então, pode ser que esse ano peça para a gente, né, e aqui eu me incluo como pisciana, ver essas questões de uma nova forma, não se apegar a uma visão que a gente criou daquilo e achar que ela é a verdadeira e única, né? Então se abrir para novas abordagens, se abrir para o universo mostrar e guiar o caminho, confiando que a gente está sempre sendo levado para a nossa melhor versão. Aqui nessa carta, né, do tarô do Osho, a gente tem um ser que está renascendo. Então essa nova visão, ela traz também um grande renascimento. Ela traz também uma percepção que a gente não vinha tendo. Então, cuide aí das suas ideias, das suas visões sobre a vida, para que você não caia em ilusões.
Esse ano é um ano de grande fechamento aí para os piscianos, porque ano que vem Júpiter vai estar em Peixes, né? Esse ano ele já vai estar ali de maio até julho, então observa o que acontece mais ou menos nessa época, porque já vai dar o direcionamento do que vem para você no ano que vem. Mas em geral, vai ser um ano que vai pedir esse fechamento, vai ser um ano que vai pedir para a gente parar de se limitar tanto, parar de limitar a nossa visão, de ter uma visão limitada sobre a vida, para que a gente possa expandir cada vez mais e ver a vida de uma maneira mais inspirada, de uma maneira mais elevada, de uma maneira mais positiva, que ressoe com a nossa verdadeira energia, que a gente não se deixe afetar tanto pelo mundo externo e que a gente perceba e valorize e principalmente se reconecte com a nossa força interior. Outro ponto importante aqui com essa carta do enforcado é para a gente tomar um pouquinho de cuidado com a autossabotagem, com a procrastinação durante esse ano. Pode ser uma tendência muito forte que os piscianos já têm naturalmente, então cuide para que aquilo que precisa ser feito, que faz efetiva diferença na sua vida, seja feito de uma maneira leve, tranquila e organizada. Eu acho que a organização vai ser a melhor amiga dos piscianos esse ano. Por outro lado, essa carta também pede um pouco mais de descanso, ela pede para a gente diminuir o ritmo sim, então encontra esse equilíbrio entre o fazer de maneira organizada e efetiva e o descansar, se permitir simplesmente se conectar consigo mesmo e consigo mesma, né, para poder ativar essa nova visão, porque se a gente continuar vibrando na mesma frequência, a tendência é que as coisas continuem da mesma forma, então encontra esse equilíbrio. Vai ser um ano que pede muita reflexão e muita conexão para os piscianos aí. Então é isso, eu desejo para todos os signos, para todos que me ouvirem aqui, um lindo 2021, um ano cheio de energia, cheio de boas vibrações, para que você possa realizar aquilo que faz sentido para sua alma, aquilo que ela escolheu vivenciar nessa realidade no ano de 2021. Um beijo enorme para você e a gente se vê por aqui. Até mais!